Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius e no vídeo estarei explicando a AP, Avaliação de Aprendizagem em Processo do primeiro bimestre de 2021 do sexto ano de Matemática. Então galerinha, acompanhe o vídeo. Bom, aqui na questão 1, para preparar um suco, Laís utiliza apenas polpa e água, sendo 4 partes de polpa para cada 5 de água. Então aqui a pergunta em relação à quantidade de suco. O suco ele é composto de polpa e água, então nós temos 4 de polpa mais 5 de água, temos um total de 9. Então 9 é o denominador. Que fração representa a razão entre a quantidade de polpa? Polpa representa 4 partes. Daí você coloca ele na fração e já responde a primeira pergunta. Questão 2. Observe o sólido geométrico, representado aqui abaixo, essa figura. Uma planificação desse sólido está representado em... Então, percebe que a base aqui é um pentágono, né? Então, nós temos que ter um pentágono e mais 5 pedaços ali que formam a figura, né? Então, analisando ali as opções, você consegue encontrar facilmente a sua resposta. Questão 3. Jonatas comprou 45 maçãs e pretende guardá-las em pacotes contendo a mesma quantidade de maçãs cada, de forma a conseguir a maior quantidade possível de pacotes. Ele definiu que não queria pacotes contendo apenas uma maçã e nem um único pacote contendo todas as 45 maçãs. Quantas dessas maçãs Jonatas deve colocar em cada pacote? Então, ele quer o maior número de pacotes, você pode pensar aí numa fatoração. Então, ele não quer uma maçã em cada, então dá para eliminar aqui, não dá para colocar 45. Ele quer o maior número de pacotes, então ele vai dividir por número e o resultado vai ser o menor possível, né? Daí você divide ali 45 pelo valor que você vai encontrar o menor número de maçãs possíveis, né? Daí tá bem fácil também essa questão 3. Na questão 4 tem a sentença matemática e tem esse símbolo aqui, corresponde a um número. Qual é o número que o símbolo representa? Então nós podemos pensar aqui que 19 com 12, isso aqui vai dar 31. E daí eu tenho que pensar 60 menos que número que dá 31, ou a gente pode pensar 60 menos 31, você já consegue encontrar a sua resposta. Na questão 5, observe as frações. Nós temos 4 frações. Qual dessas frações é a menor? Aqui para saber a menor, pessoal, você pode dividi-las, né? Mas, por exemplo, 33 por 12 é maior que 24 por 12 e 16/12 é menor, né? Vocês conseguem observar ali. Daí você vê qual das frações é menor. Você pode dividir uma por uma para ver, ou só pela intuição você já consegue decifrar qual delas é a menor. 49 por 12 é a maior, né? Daí tem as outras opções ali e você consegue encontrar a sua resposta. Na questão 6 tem a figura abaixo, que está dividida em partes iguais e algumas partes coloridas de cinza. Qual é o número decimal, aqui está decimal, correspondente à parte dessa figura que está colorida de cinza em relação à figura toda? A figura toda nós temos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, tendo 3 partes coloridas. Então teríamos que pegar 3 sextos. Divide aqui 3 por 6 e já encontra a sua resposta. Na questão 7, temos os sólidos geométricos apresentados aqui no quadro, total de 4. Quais desses sólidos geométricos são corpos redondos? Corpos redondos é onde as suas arestas ali são circulares, digamos assim, né? Daí você analisa ali as opções, 2 opções ali, apenas uma resposta correta, né? Observe abaixo o ponto P, apresentado em uma reta numérica, que está dividida em partes iguais. Então, do 0 aqui até 1. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada pedacinho aqui é 0,2, né? 0 mais 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1. Daí, o ponto P nessa reta, apresenta um número, divide aqui, né? O numerador pelo denominador, divide a fração e encontra aquele que vai estar no ponto P que você acabou de descobrir. Questão 9. Considere a igualdade matemática. 60 dividido por 2 igual a 15 mais 15. Algumas operações foram inseridas nessa igualdade e chegou-se a 4 sentenças abaixo. Aqui nós temos 4. Em qual dessas sentenças a relação de igualdade matemática apresentada no quadro foi mantida? Então você tem que analisar ali qual das mudanças aqui fez com que a sentença verdadeira fosse mantida, né? Então eu posso mexer tanto em 2 lados, contanto que seja a mesma proporção. Daí analisa ali e você vai encontrar a sua resposta. Antônia ela é costureira e produz lenços. Ela vende os lenços que produz em embalagem com 3 unidades cada.
Certo dia, foi preparar essas embalagens, Antônia verificou que tinha em seu estoque 2 caixas, uma com 65 lenços e outra com 28. Quantas embalagens com 3 unidades Antônia conseguirá preparar com os lenços que tinha em seu estoque? Então, tinha 65 mais 28, aqui dá um total de 6,793. Ela quer colocar em cada um 3 unidades, então divide aqui por 3 e daí você já vai ter a sua solução correta. Na questão 11, em uma determinada manhã, alguns armários do vestiário de uma academia estavam ocupados e outros disponíveis. A figura abaixo representa todos os armários desse vestiário, sendo que os coloridos de cinza representam que estavam ocupados. Qual é a fração que representa a quantidade de armários disponíveis naquela manhã em relação à quantidade total de armários dessa academia? Temos aqui um total de 4, 8, 12, 16 armários e ele quer os disponíveis. Disponíveis são os armários em branco. Daí agora basta você contar aqui quantos estão disponíveis em branco e colocar na fração sobre 16, que daí você já tem a sua resposta. Na questão 12, 2 amigos foram a uma lanchonete, cada um deles comeu um pastel e para beber eles compraram uma única garrafa de refrigerante que custou R$ 6. Os pastéis que eles compraram custaram o mesmo preço e ao todo eles pagaram 14. Bom, aqui diz que R$ 14 foi o custo do lanche, né? Então, se R$ 6 ele gastar no refrigerante, então 14 tiro 6, sobrou aqui R$ 8 para os pastéis. Como cada um comprou um, eu tenho que dividir ao meio aqui e descobrir o preço de cada pastel com as opções aqui que eu tenho. Questão 13, tem a reta numérica, está dividida em mesmos segmentos, de 10 em 10, como vocês podem ver, 63, 73, 83, 93 e assim por diante. O ponto Q representa qual número na reta? Dá uma analisada ali e você já tem a sua resposta. Na questão 14, Letícia comprou um quadro que tem formato de um polígono com 6 ângulos internos. Esse polígono é conhecido como? Então a pergunta é como chamamos a figura que tem 6 lados, né? A gente pode pensar mais ou menos numa figura assim. Como que chama essa figura? Hexágono, pentágono, quadrado ou triângulo. Aqui na questão 15, Marcos ele é carteiro. Em determinado dia de trabalho foi entregar correspondências em uma rua com 100 casas numeradas de 1 a 100. Durante as entregas, ele verificou que apenas as casas cujos números eram múltiplo de 12 tinham a correspondência a ser entregues. Marcos entregou uma correspondência em cada uma das casas. Nesse dia, quantas correspondências ao todo Marcos entregou nas casas dessa rua? Então aqui, pessoal, temos que encontrar os múltiplos de 12 de 1 a 100, que nós temos aqui o 12, o 24, depois o 36, o 48 e assim por diante até o último número chegando no 100. Daí você faz aqui a conta, a quantidade de números, que seria a quantidade de casas, e daí já dá para assinalar a sua opção correta. Questão 16, observa aqui a imagem do globo terrestre. A forma desse globo lembra qual figura? É bem fácil, né? É um cilindro, um cubo, uma esfera ou uma pirâmide, aquela que você achar a correta e é óbvio que você conhece, você pode assinalar com toda certeza. Observe o quadro abaixo, a escrita por extenso de um número, 199. Qual é esse número? Daí tem ali as opções, como que forma esse numeral, né? Daí você tem as 4 opções, bem fácil também. Na questão 18, Rita ela faz bolos para vender em sua padaria e ela quer saber a quantidade de leite que ela usa semanalmente para fazer os bolos. Qual é a unidade de medida mais adequada para registrar a quantidade de leite que Rita usa durante a semana? É o grau, o litro, o metro ou o quilograma. Quando você vai comprar ou tomar um leite, qual que é a unidade? Daí você já pode assinalar também a sua resposta. Questão 19, tem a tabela e tem os presentes à venda na loja de Marli. Os presentes, a quantidade de crianças e adultos. De acordo com a tabela, quantas camisas para adultos estão à venda na loja Marli Presentes? Então você vem aqui, onde tem as camisas, e ela quer saber para adultos, né? Então nessa linha você encontra os adultos e assinala a sua opção. Questão 20, tem o quadro abaixo, escrito 532. Qual é esse número? Se você já conhece os numerais, fica bem fácil de você responder. Questão 21, veja aqui as figuras abaixo. Qual é a figura que possui todos os ângulos retos? Ângulo reto são os ângulos de 90 graus, né? Daí olhando ali, qual figura que tem todos os ângulos retos? Aqueles quadradinhos nos cantos, né? Daí você tem o número 1, 2, 3 ou 4 e é só fazer a correspondência. Na questão 22, as duas figuras cuja parte pintada corresponde a 7 sobre 12 são
Para responder aqui a questão 22, você tem que encontrar 7 quadradinhos pintados no total de 12. É só você contar aqui os quadradinhos que você vai encontrar a sua opção. 23. Observe abaixo as 3 camisas e 2 calças que João tem. Tem as 3 camisas, azul, verde e branca, e a calça preta e marrom. De quantas maneiras diferentes João pode se vestir usando uma dessas camisas e uma dessas calças? Aqui você poderia pensar que cada camisa ele tem 2 opções, ou então pegar o total de camisas, multiplicar pelo total de calças que você encontra a resposta. Na questão 24, a figura destacada aqui em cinza é formada por quadradinhos que medem 1 centímetro. Qual o perímetro da figura? Quando fala perímetro, é somar aqui todos os lados, né? 1, 2, 3, 4. Você vai somar o total aqui, o contorno dele, e tem a sua resposta. Isso é perímetro. Questão 25, Ana foi comprar 2,5 kg de batata para sua mãe e o vendedor pesou as batatas que ela escolheu e a balança marcou o peso que aparece aqui, 1,67 kg. Para completar 2,50, Ana deverá ainda pegar, é só você fazer 2,50 e tirar 1,67. Faz a continha aqui e assinale a opção correta. Aqui na última questão, na 26, o número decimal equivalente à fração 25 sobre 1000 é... Aqui você pode muito bem dividir, né? 25 por 1000, impresso aqui 2 casas e pago e faço a minha conta. Ou eu posso muito bem andar 3 casas para a esquerda que eu também já encontro a minha resposta. Bem, turma, espero que tenha ajudado de alguma forma nessa explicação, mas continue ligado no canal, continue assistindo os vídeos, continue estudando. Até mais e tchau!